Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E na manhã de hoje, dia 26 de julho de 2024, sexta-feira, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $67.400, com uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 5%. O Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está apresentando valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 3%, estando cotado nesse momento a cerca de $3.200. Vale ressaltar que, apesar da gente estar bastante distante ainda da all-time high, do recorde histórico do Bitcoin dólar, que foi de aproximadamente 73, 74 mil dólares, ou seja, a gente está cerca de 10% abaixo, em real estamos nos aproximando. Nesse momento, o Bitcoin real está aproximadamente 385 mil reais, sendo que a máxima histórica é cerca de 410 mil reais. E o porquê que a gente está se aproximando tanto assim em real? E sendo que a gente ainda está bastante distante da alta máxima em dólar, por causa da valorização do dólar perante o real brasileiro. Nesse momento, cada unidade de dólar está equivalendo a R$ 5,65. Falando agora sobre os ETFs, no dia de ontem, dia 25 de julho, os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos tiveram um saldo negativo. Saldo negativo pequeno, é verdade, que ainda pode mudar, porque uma gestora ainda não submeteu os seus resultados, mas de qualquer forma negativo até o momento. Nesse instante, o resultado que a gente tem foi uma saída de aproximadamente 367 bitcoins. E, naturalmente, a grande responsável por isso foi a Grayscale, que teve novamente saída de bitcoins do seu ETF. Ontem, a principal entrada foi da BlackRock, com mais de 1.000 bitcoins entrando para o ETF da BlackRock, e a principal saída foi a da Grayscale, com uma saída de mais de 600 bitcoins. E a gente acabou vendo o mesmo cenário também no ETF de Ether. No ETF de Ether, ontem, a gente teve uma saída de mais de 45 mil unidades de ETH. E, naturalmente, quem foi a grande saída? A grande saída foi o ETF da Grayscale, onde saíram mais de 100 mil unidades de Ethereum. Isso por quê? Por causa da taxa de administração. Eles eram trusts que se converteram em ETF, e ele então é um ETF que já nasceu com 9 bilhões de dólares sob gestão. Mas vale ressaltar que nesses 3 primeiros dias, apenas nesses 3 primeiros dias, eles já perderam mais de 1 bilhão de dólares de gestão. Isso por quê? As pessoas estão migrando para os outros ETFs que têm uma taxa de administração que gira entre 0,15 e 0,25. Então é mais de 10 vezes a taxa do ETF da Grayscale. E isso está se resumindo, está resultando justamente nessa grande saída do seu ETF. No dia de ontem, por exemplo, o ETF de Ether Spot da Grayscale teve uma saída de 103 mil unidades de ETH, enquanto o da BlackRock, por exemplo, teve uma entrada de 22 mil unidades de ETH. Somando todos os ETFs, a gente teve um saldo negativo de 45 mil, o que em dólar foi cerca de 152 milhões de dólares. Então, nesses 3 primeiros dias de negociação, o saldo dos ETFs está negativo em 180 milhões de dólares americanos aproximadamente, graças justamente a essa saída de 1,2 bilhões de dólares aproximados do ETF da Grayscale. Vale lembrar que esse foi o exato cenário que a gente teve no ETF de Bitcoin Spot. Os primeiros dias, as primeiras semanas, a gente teve diversos dias de saldo negativo, justamente por causa de uma saída do ETF da Grayscale por causa das taxas de administração e posterior migração para outros papéis. Então, é exatamente o cenário que a gente teve no ETF do Bitcoin e era o que a gente já imaginava. E falando em ETF, recentemente a gente teve o CEO da Franklin Templeton falando que um ETF de Solana é questão de tempo, mas ontem a gente teve uma declaração da BlackRock, a gestora de ativos. BlackRock vê muito pouco interesse entre os clientes em criptomoedas, além do Bitcoin e do Ether. E ela não prevê muitos fundos negociados em bolsa, que são os ETFs, de criptomoedas fora desses 2 principais ativos. Quem falou isso foi o chefe de ativos digitais da BlackRock, o Robert Minchnik, ontem na Bitcoin Conference, que está acontecendo agora em Nashville, no Tennessee. Abre aspas, eu diria que nossa base de clientes hoje, o interesse deles é esmagadoramente em Bitcoin primeiro e depois um pouco em ETH. E há muito pouco interesse hoje além desses 2. Ele falou isso num painel que foi intitulado Da Estratégia à Inovação, a jornada da BlackRock no Bitcoin. Ele ainda continuou, não acho que veremos uma longa lista de ETFs de
criptomoedas. Vale ressaltar de novo que a BlackRock lançou seus primeiros fundos negociados em bolsas esse ano. Em janeiro teve o lançamento do IBIT, que é o de Bitcoin Spot, e agora, em julho, teve o lançamento do ETH, ETHA, que é o de Ethereum Spot, agora no dia 23 de julho. Sem sombra de dúvidas, a opinião da BlackRock é uma opinião que conta muito, devido justamente à alta influência que a BlackRock tem, graças à quantidade, ao volume de ativos sob gestão que eles possuem. São mais de 10 trilhões de dólares sob gestão. E para fechar o episódio de hoje, a VanEck, a gestora de capitais VanEck, prevê que o Bitcoin pode potencialmente atingir a marca de 61 trilhões de dólares em market cap, em capitalização de mercado, ou seja, aproximadamente 2,9 milhões de dólares por moeda. Isso eles colocaram um prazo de acontecer em 2050 e como resultado da enorme demanda pela moeda descentralizada como garantia para liquidação de comércio e reserva para bancos centrais. Eles divulgaram esse relatório foi no último dia 24 de julho. Abre aspas. É concebível que até 2050 o Bitcoin possa ser usado para liquidar 10% do comércio internacional do mundo e 5% do comércio doméstico mundial. Esse cenário resultaria em bancos centrais mantendo 2,5% dos seus ativos em BTC. A VanEck, vale ressaltar, acrescentou que as soluções de escalabilidade para a rede blockchain de Bitcoin, as Layer 2, poderiam valer coletivamente aproximadamente 7,6 trilhões de dólares, ou seja, cerca de 12% do valor total do Bitcoin. E com essa previsão extremamente otimista, a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de curtir o episódio no player que você estiver escutando. Se estiver no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente. E a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo episódio da semana que vem. Valeu!